e a toda a turma aqui por todos os estados, pelos 5.570 municípios do Brasil. Hoje trazemos aqui um tema muito relevante, principalmente aqui durante esse triste período em que a maioria das populações estão reclusas. O nosso tema de hoje é videoconferência, diversos tipos de soluções e diversos tipos de projetos. Eu tenho aqui ao meu lado o professor Edio. Boa noite, professor Edio. Como estamos? Boa noite, Cristóvão. Queria lembrar também que hoje é o Dia Internacional da Família, tá? E queria lembrar ainda mais uma coisinha. Ontem foi aniversário do nosso grande mestre Cristóvão, 48 anos de idade. Meus parabéns, Cristóvão. Muito obrigado. Só se aplicar DERLOG para chegar nesse 48, aí talvez chegue no DERLOG aí, tá? Eu tenho aqui à minha direita, logo abaixo aqui da minha figura, o profissional, um dos experts, o Emerson, à minha esquerda, o CEO da Quadcom, engenheiro Carlos Bittencourt, os profissionais mais competentes na área de videoconferência aqui no Brasil. O Emerson também, uma das autoridades aqui em videoconferência. Eu quero agradecer aqui também lá ao pessoal da Associação Brasileira de Telecomunicações, a B Telecom. Quero agradecer a SSPI Brasil, na figura do presidente Márcio Brasil. Quero agradecer também a Global Visat Forum, a GVF, lá, a turma do David Meltzer, okay? A DIC for Weeks, lá do David Hartshaw, né, o DWF, e tantas outras. E ao meu amigo lá na Índia, que está assistindo o programa, o Yas Lamak, que é presidente da MBC, tá? Nós vamos aqui fazer uma introdução do tema. Carlos Bittencourt e Emerson, por onde, antes, você não quer falar, por favor, do WhatsApp Priority, que a audiência pode fazer perguntas? Exatamente. Vou falar do WhatsApp da Priority. A produção vai botar aí o número. É o 2199-6355. De novo, 2199-509-6355. Entra lá no grupo de WhatsApp e você pode mandar pergunta para a gente. E também, se você estiver acompanhando pelo Facebook, o Facebook está aberto, a gente está acompanhando as perguntas pelo Facebook também. E você pode também assistir, obviamente, pelo aplicativo da Priority Conteúdos, que está disponível tanto na App Store para iOS, como na Play Store da Google para Android. Ok. Eu vou começar colocando uma pergunta aqui para o Carlos Bittencourt. Carlos Bittencourt, você poderia, aí, com auxílio aí do slide 1, situar, né, dar uma contextualização do que representa hoje a videoconferência e todos os seus produtos e aplicação neste ambiente que nós estamos aí tristes de pandemia, por favor? Boa noite a todos. Eu queria agradecer aí pelo convite que nos foi feito aí por esses dois mestres aí, Cristóvão e Edio, e queria falar que esse tema, né, antes da pandemia já era um tema bem interessante, e devido à pandemia, né, eu posso dizer que essa questão de home office, soluções virtuais, acabaram virando temas obrigatórios, né? As empresas, a gente acompanhou algumas empresas, né? Algumas delas já estavam se precavendo dessa forma bem antes de acontecer esse problema do Covid, e outras não, né? A maioria, infelizmente, foi pega de surpresa, e a gente vai poder debater um pouquinho mais ao longo aí da nossa live. Por favor, coloca o slide 1 aí para ele, o próximo slide, para ele se situar. Slide 2, por favor. Bom, falar rapidamente aqui sobre a Quadcom. A Quadcom é uma empresa que ela foi fundada, já certificada junto aos fabricantes, né, os desenvolvedores. Os nossos profissionais, eles têm 20 anos de experiência nesse mercado de áudio, vídeo e colaboração unificada. Nossa especialidade são as soluções de videoconferência, salas virtuais e multimídia, né? Onde a multimídia é um complemento para as soluções de videoconferência. Então, nós colocamos a parte de visualização, que podem ser monitores, projeção, conforme o caso, a parte de sonorização
e a automação de alguns ambientes para facilitar bastante o uso. A nossa habilidade hoje, eu posso dizer que o nosso foco atual, né, é conectar as pessoas a qualquer momento, de quaisquer lugares e de quaisquer dispositivos, tá? Então, esse é o nosso foco atual da empresa. Próximo slide, por favor. Ô, Carlos, eu vou colocar só uma questão aí para você e para o Emerson, né? Pois não. Esses efeitos dessa videoconferência, não, com a ajuda desse slide mesmo, Felipe, pode deixar esse slide, com a ajuda desse slide que ele colocou aí, essa percepção por usuários, tem diferentes níveis de percepção, assim, desde o usuário, um simples grupo de colégio, 4, 5 garotas, iguais a filha do nosso colaborador, engenheiro Carlos Butino, que reúne as coleguinhas dela de colégio, até várias nuances, até subir numa reunião lá do alto comando do governo dos Estados Unidos. Quais são os diferentes níveis de percepção aí? Bom, o que eu posso falar é que para esses dois exemplos que você citou, né, quando você diz aí a parte alta do governo, por exemplo, a gente pode aplicar exatamente o que está nesse gráfico. Quando você cita em escolas, né, a gente tem que mudar um pouquinho os termos, né, mas as escolas estão percebendo fortemente agora, as escolas particulares que migraram para a solução virtual, que elas já poderiam estar preparadas, né, e fazer uma parte das aulas presenciais como aulas virtuais. Então, hoje eles estão enxergando os benefícios, por exemplo, de reposição de aulas de forma remota, né? Aula de reforço, aula de monitoria, né? Eles estão enxergando que eles já poderiam ter feito isso há muito tempo, né? E por você estar numa reunião virtual ou numa aula virtual, a eficiência não é perdida, né? A eficiência é excelente, né? A qualidade, por exemplo, de uma decisão tomada presencialmente ou virtualmente, não tem mudança, né? A parte, por exemplo, do governo, como você falou, tempo de reunião, você imagina aqueles profissionais de alto escalão terem que ficar parando o tempo todo, saindo dos gabinetes, dos escritórios, indo para uma sala de reunião, né? Então, assim, eles também percebem que o tempo de reunião por vídeo, você fazendo do teu desktop, né, do seu celular, do seu tablet, cai drasticamente, né, o que aumenta a tua produtividade, né? Então, nesse gráfico aqui, foi um gráfico que teve um estudo pré-Covid, né? São efeitos percebidos bem antes de acontecer a pandemia, onde aqui é claramente percebido que você tem uma diminuição do tempo de reunião, né? A eficiência da reunião ela aumenta, qualidade de decisão não é afetada e despesa de viagem e deslocamento cai drasticamente, né? Isso a gente está usando até o conceito não só interestadual ou internacional, mas entre bairros, né? Entre bairros já era bastante utilizada essa solução virtual. E a produtividade pessoal também, quando você não precisa se deslocar, por exemplo, da tua casa para poder fazer uma reunião ou do teu trabalho, né? Você aumenta a tua produtividade pessoal, aumenta teu tempo com a tua família, né? Isso tudo é percebido. Isso percepção pré-Covid-19. É isso mesmo, Emerson? Pré-Covid-19. Agora, no próximo slide, nós vamos ter uma situação que foi, vamos dizer assim, acelerada, não é isso mesmo? Então, aqui começa, né, uma parte do nosso estudo, né, que está baseado aí na fonte, na Nemertz, né? Então, temos aqui o estudo da Nemertz, que foi realizado na América do Norte, né, durante a pandemia, como as empresas lá fora se comportavam em relação ao home office, né? Então, 34% das pessoas já trabalhavam de home office, tá?
Atualmente, durante a pandemia, são 72%. 63% dessas empresas aceitavam o trabalho via home office. Hoje são 91%. A gente vai mais lá na frente, esse aqui é um estudo feito na América do Norte. Mais à frente eu vou comentar de um estudo local no Brasil, especificamente feito no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, vocês percebem aí a mudança de comportamento, né, que as empresas e as pessoas foram forçadas a fazer. Excelente, excelente. Para ter uma ideia, né, o Cristóvão, tá, o Carlos também, o que acontece é o seguinte, tem muita gente, eu já ouvi muito isso de gente que era acima de mim, falando, mas vai fazer home office, o cara vai ficar em casa, vai, né, enfim, não vai produzir. E eu falava, olha, gente, muitas pessoas, às vezes, dependendo do serviço, por exemplo, você, uma pessoa que é um gerente, um diretor, por vezes ele tem que examinar um documento, né? Um contrato, digamos assim. No trabalho, se ele está num ambiente de trabalho, dependendo de como a pessoa é, às vezes tem gente que consegue realmente, tranca a porta. Eu, pelo menos, eu não era assim, eu sempre tinha uma política de portas abertas. Toda hora entrava alguém, entrava um telefonema e te distraía. Então, nada como a necessidade para as pessoas passarem a ver como uma ferramenta que pode ser, sim, usada muito bem. Porque quem quer trabalhar bem, vai trabalhar bem em casa ou no trabalho. E quem quer, né, ficar no trabalho enrolando, vai enrolar no trabalho em casa. Então, é interessante ver como a necessidade faz as pessoas buscarem a solução, às vezes mesmo que não gostavam, né? Entre aspas. Até tirar a solidão, né? Não é, o Emerson? Emerson? A gente tem até percebido com alguns clientes que a grande, assim, uma boa parcela das pessoas que estão em home office estão percebendo que estão com a produtividade maior, com mais tempo de trabalho do que se estivesse na empresa. Porque na empresa ele tem que se deslocar para ir para o almoço, ele sai da mesa, vai no banheiro, ele sai e vai fazer outra coisa, conversa com um, conversa com outro. E às vezes em home office ele acaba se concentrando mais e produz mais do que estivesse na empresa. Isso tem sido uma realidade que a gente tem encontrado com alguns clientes que estão aderindo justamente a essa nova forma de trabalhar. Edio, tem alguma pergunta aí da audiência no WhatsApp ou no Facebook? Por enquanto, não. Só o pessoal dando boa noite. Boa noite, já recebemos vários, viu, Carlos e Emerson? Aqui a audiência dando boa noite para nós todos e para vocês também. Uma pergunta aqui, Carlos. No próximo slide, você pode botar, Felipe, que eu estou dando uma olhada aqui no próximo slide. Se o Felipe puder colocar aí o próximo slide, Felipe, por gentileza. Esse, durante o Covid-19, que você coloca, desde gerenciar os colaboradores remotamente, por um lado. No outro extremo, a qualidade do vídeo adequada para cada aplicação, para cada situação, para cada tipo de orçamento, até o treinamento dos colaboradores, até dos próprios alunos que você citou, Carlos. Você pode dar um panorama aí nesse rapidinho? Sim, claro. Então, esse gráfico é bem interessante, é um estudo também da Nemertz, né? Baseado na América do Norte, mas eu coloquei um foco principal no que eu acompanhei aqui no Brasil, né? E de todos esses problemas enfrentados, né, nesse trabalho via home office, as maiores reclamações que eu percebia das empresas foram a questão de performance de internet, né? E aí, quando eu falo performance de internet aqui, não é que é a culpa da operadora, não. É porque as residências não estavam preparadas para ter essa utilização para trabalho, né? Quando você utiliza, por exemplo, aqui para fazer uma live, que nem essa que nós estamos fazendo, eu estou no meu laptop, meu filho está na Netflix ou no videogame, a minha esposa também está vendo algum outro aplicativo lá,
né? E está consumindo a internet. Então você tem uma disputa de tráfego dentro da sua casa e você não tem o controle disso, né? Então a performance da internet foi muito afetada quando você não está num ambiente controlado. Um outro ponto bem interessante que eu ouvi muito das empresas também, esses que estão em amarelinho aí no gráfico, foi o que eu chamei a atenção mais em relação ao Brasil, tá? Então, obter equipamentos de informática, por exemplo, as empresas de locação de laptop, de webcam, elas tiveram um boom absurdo, não só as de locação, mas até a venda desses produtos. Chegou ao ponto de webcam, por exemplo, ter sido esgotada, de você ter dificuldade por um mês aí de não conseguir comprar. De tamanha foi a migração para o home office, né? O êxodo, que a gente vai falar mais à frente. E por último, aí para resumir, né, o que você falou de treinamento dos colaboradores, as escolas, né, mas que não estavam ainda preparadas, tiveram uma dificuldade imensa, uma dificuldade como se fosse uma dificuldade de uma grande empresa mover o pessoal para home office, né? Então você imagina as escolas terem que lidar com o professor, com as crianças, com os pais, né? E preparar esse ambiente para que eles não percam o ano letivo, né? Então até isso ficar preparado demorou, enfrentaram vários problemas, até que foram treinados, né? Conseguiram treinar de alguma forma e hoje eles estão conseguindo fazer as aulas online, inclusive as provas, né? Eu acompanho algumas escolas aqui, já implantaram a questão das provas online também e pedem o auxílio dos pais, né, as que não possuem consulta, para que os pais possam monitorar isso em confiança com a escola. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, complementar alguma coisa. Tem alguma perguntinha aí, professor Edio? Que eu tenho uma pergunta para o Emerson ou para o Carlos Bittencourt, para quem quiser responder. Pergunta Posso não, fazer, só professor? Ilustração, mas só como ilustração, falar o Carlos, aqui eu também tive o mesmo problema com o meu filho mais novo e a escola. Os professores tiveram que realmente se adaptar e é uma coisa difícil, né? No meu grupo aqui dos pais da escola do meu filho, bombou, né? O pessoal reclamando que o pessoal não estava assim, mas era um aprendizado, estava todo mundo aprendendo, como a gente fala, né? On the fly. É isso aí. É verdade, é verdade. Carlos, uma pergunta que sempre me fazem é se não há uma falta de conscientização do próprio colaborador para ele, pelo menos nos 3 primeiros meses, ele ter uma autodisciplina de horários, de atendimento, tanto para se situar no horário, como também para não exceder muito o horário e prejudicar a vida privada dele. Será que falta essa conscientização ainda no Brasil? Olha, Cristóvão, sinceramente, acho que sim. Mas esse momento da pandemia, acho que foi tão forte, que essa conscientização veio que por osmose, né? Eu também tenho percebido isso com alguns colaboradores e, assim, eu sou uma pessoa bem consciente, tudo, mas eu em home office, eu acabo tendo que misturar minhas tarefas de casa com as tarefas do trabalho e por eu ser uma pessoa super responsável, às vezes eu me pego sentado de 7 da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã, trabalhando. Então, assim, eu hoje estou trabalhando mais em home office do que na própria empresa, né? E eu percebo também que as trocas de e-mail que eu faço com clientes, com fornecedores, é engraçado isso, mas de 8 da noite até meia-noite é a hora que a gente consegue ter mais resposta, tanto de clientes como de fornecedores. Eu não sei se está acontecendo isso com as outras pessoas. É o que eu estou percebendo. E você, Emerson, pensa igual? É a mesma coisa. As pessoas acabam não ficando fissuradas com aquela questão de horário e vão produzindo, e vão trabalhando. Ela está em casa, ela não tem que se preocupar em pegar uma condução, não tem que se preocupar em pegar
um carro enfrentar engarrafamento, se tem engarrafamento, se não tem engarrafamento, que tem que correr para o colégio para buscar o filho. Então, na verdade, ele acaba relaxando um pouco e aí o relógio passa a ser o relógio do corpo, né? Quando ele percebe que já está começando a ficar mais cansado, é que ele, agora é a hora de eu parar. Mas aí não está ligado ao horário que a gente conhece padrão, né? E acaba trabalhando muito mais. Eu tive Mas uma grata eu acho que isso, com o tempo, todo mundo vai chegar a um ponto de equilíbrio ainda, né? Isso é uma coisa que ainda demanda das pessoas se ajustarem a esse tipo de trabalho. como toda novidade para quem não tinha esse costume, né? Eu só vou lembrar que quando eu trabalhava na Embratel, meu último trabalho foi implantar a videoconferência, que naquela época, segundo a Embratel, era a primeira sala na América do Sul, 1988. E era uma resistência grande. A resistência das empresas era grande, porque disse que iam tirar viagem, ia tirar diária. Naquela época, isso, vai tirar minha diária, vai tirar. Agora a situação é outra. No próximo slide, por favor, Felipe, tem uma situação aqui no próximo slide, Felipe, que eu queria colocar aí para o professor Edio primeiro. Professor Edio, só para servir de pano de fundo aí para o Carlos Bittencourt e para o Emerson. Professor Edio, você acha que nesse pós-Covid, depois que passar essa loucura toda, essa tristeza toda, os colaboradores, né, os próprios donos de empresa, diretorias e tal, muitas vão gostar da parte econômica, vão gostar da parte de produtividade e tal. Você concorda mais ou menos com esse gráfico, que quantos irão continuar? Se, por exemplo, ali está dizendo, não vou continuar, 12,8%. Tenho dúvida, não sei, 16,6%. Não, vamos continuar, o negócio é bom, é legal, funciona para boa parte da empresa, ou para quase toda, e outros provavelmente. O que é que o senhor acha, professor Edio? Olha, eu acho até que vai ser mais, hein? Acho que vai ter mais gente. Inclusive, teve uma pergunta dessas no WhatsApp de um senhor aí, um tal de André Baltazar. Não sei se você conhece. Já ouvi falar. É um rapaz que mora na Virgínia. Isso. Ele fala exatamente isso. Poxa, o pessoal vai notar que tem menos custos, que o trabalho está rendendo. Será que depois eles vão querer continuar trabalhando dessa maneira? E eu acho que sim. Eu acho que a grande maioria... Quer dizer, aqui já tem uma grande maioria, né? Que é o sim com provavelmente. Vamos botar o provavelmente ali no meio a meio? Ficaria não, 55%. 55, 60. 55, né? 60 quase. Então, exatamente. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ver uma mudança muito grande de como o home office é visto pelas empresas, pelas pessoas que ainda tinham muita resistência. Não acho. A bola está com você, Carlos Bittencourt. Só não acho que vá, assim, não é que a gente vai passar a trabalhar de home office 100% do tempo. Eu acho que ainda é importante a socialização das pessoas. E uma vez, 2 vezes por semana no seu local de trabalho, para fazer uma reunião ou alguma coisa assim, eu acho que ainda é importante. Mas eu acho que realmente vocês vão estar com... O negócio de vocês vai crescer bastante. Vou entregar, inclusive, o currículo aqui no fim do programa, eu vou entregar o meu currículo aí para os dois. Professor Carlos Bittencourt, a bola está com você em cima desse gráfico, mestre. Vamos lá. Bom, esse gráfico é bem interessante, né? Também ainda baseado aí no estudo na NEMERT, na América do Norte, tá? Vocês percebem que no slide nós já passamos, né? Esses 35,4% já refletem, né, as pessoas que já estavam trabalhando em home office, vão continuar, né, obviamente, mas assim, ou provavelmente o em dúvida, né, é um mercado de praticamente aí 87%, né? Então é um público gigantesco, né, com essa possibilidade de migrar para home office, né?
obviamente a gente está falando de cargos, né, que possam fluir fora do escritório tradicional. Quem hoje precisa ser presente vai continuar da mesma maneira para não afetar a produção. Tá? É com vocês. Se você puder passar o próximo slide, ou quiser algum outro comentário. Gostaria até de fazer um comentário em cima disso, que junto a esse problema que teve, a gente até foi recebido com a notícia de que, por exemplo, a Justiça autorizou o uso de videoconferência para juizados civis de pequenas causas, que antigamente era restrito ao juizado criminal, né? E agora estão cedendo espaço para o juizado civil. Então, muitas audiências que antes eram com a exigência da presença do advogado, do juiz e tudo mais, elas serão, né, uma coisa que vai acontecer, não é que está acontecendo agora, mas a lei já foi aprovada, a OAB, por exemplo, já está planejando isso, os advogados vão passar a trabalhar do escritório, não vão ter que mais ir a fórum fazer audiência, né? Então, provavelmente, vai entrar aí nesse bolo do provavelmente que vai virar o cara do home office. Só um minutinho, tem uma pergunta aqui de um excelente profissional, que é a Charlotte, que foi até da turma, uma profissional que mora lá em Angra dos Reis, ela mora lá na vila lá da Eletronuclear, nós tivemos lá, uma excelente aluna, uma ótima profissional. Ela está dizendo assim, ó, o bom fluxo da internet está nos grandes centros. Trabalhar de home office no interior do país, isso é uma dificuldade. Às vezes precisa trabalhar de madrugada para aproveitar melhor o fluxo. Bem, Charlotte, isso aí é uma verdade, eu vou deixar com eles, mas eu trabalho com banda larga pelo interior do Brasil, eu trabalho com satélite que se aproveita dessa fragilidade, inclusive o Edio também, o professor Edio também, e isso aí está tendo uma grande escalada agora com os provedores regionais, provedores pequenos e médios, que estão interiorizando isso. E a corrida para o 4G, para aproveitar enquanto não vem o 5G, está dando aí uma acelerada, mas isso que você falou, aí mesmo onde você mora em Angra dos Reis é um problema. Ela está dizendo que tem que trabalhar de madrugada, eu estou acostumado com isso, não é fácil. Não é isso mesmo, Ed? Tem alguma pergunta, professor Ed, a mais? Não, só para ilustrar, né? Eu estava nos Estados Unidos quando a América Online resolveu lançar o ilimitado da internet, né? E naquela época a internet era discada. E tinha gente que tinha que acordar, botar o despertador para acordar 3 horas da manhã para conseguir se conectar à internet. Isso não é uma coisa só do Brasil, não. Isso realmente é... Quando há uma mudança dessas, né, realmente a gente estressa a rede, como o próprio Carlos mencionou aí no gráfico dele, que uma das dificuldades foi a infraestrutura de rede. Né? Isso. Para isso, aí entra o governo aí botando, incentivando, vamos ver se de repente algum dia a gente usa aquele fuste, né, Cristóvão? Para poder colocar a internet mais rápida para o interior. Né? Um dia que o fuste parar... Eu conheço uma empresa que tem satélite de banda KA, né? Aliás, tem mais de uma, mas eu conheço muito bem uma. É merchandising, Vai fazer merchandising? Não falei o nome da empresa. Não, é uma verdade aí, Carlos, é que nós trabalhamos muito com satélite, principalmente banda KA, que barateou muito o custo e vai baratear mais ainda com satélite. Hoje teve a palestra do Jurandir. Está começando uma corrida para esses nichos de cidades com menos de 70 mil habitantes. E a Charlotte mora aqui perto, Angra é pertinho. Aqui mesmo onde eu moro no Recreio, não é tão bem atendido assim. Se eu pego o carro aqui e vou aqui para Barra de Guaratiba, que é 20 minutos aqui de casa, vou para Pedra de Guaratiba, vou aqui para alguns cantões aqui de Campo Grande, aqui em volta mesmo da Barra, já passa a ser problema ali por trás ali daquele campo onde o Fluminense treina, aqui atrás da Barra, aqui, ali é ruim. Então é verdade, Charlotte. Eu quero aí dar alguns agradecimentos, Carlos Bittencourt me permite. Quero agradecer à Associação Brasileira de Telecomunicações, na pessoa do presidente Luiz Rocha. Eu dei uma palestra usando o webinar, né? Outro dia usamos aqui uma ferramenta. O Rômulo Vilar Furtado estava lá em Porto Velho, infelizmente ele não se ligou, mas eu queria ter testado. Quero agradecer ao Aruso, que já foi presidente da B Telecom. Quero agradecer aí ao portal BSD do meu amigo Marcos Bernardini, aí em Jundiaí. Olha, Marcos, você é um dos próximos entrevistados, hein? Você e a turma aí
tem Sat Entusiastas, temos a turma do Parabólicas e Satélites, vários grupos aí que eu estou conversando com o professor Ed, nós vamos escalar. Então, isso é verdade, Charlotte. Eu agradeço aí ao grupo também da UF, MBA TV Digital UF, Pioneiros TV Digital, do qual o Carlos é um dos pioneiros, e várias outras associações que mandam muita força. Qual é aí o WhatsApp, se a audiência quiser fazer pergunta, professor? Bota aí, Felipe, é o 21 99 509 6355. Repetindo, 21 99 509 6355. Entra lá no grupo, faz a sua pergunta. Quem estiver assistindo pelo Facebook, pode fazer pelo Facebook também. Tem alguma pergunta aí? Porque vamos para o próximo slide do mestre Carlos Bittencourt? Isso, nós estamos no slide 7, é isso, Carlos? Sim, slide 7. Vamos lá, Felipe? Vamos lá. Esse aqui já é um estudo baseado, né, um estudo feito no Rio de Janeiro e São Paulo, pela Cushman e Wakefield, e entregue para a Infomoney em maio, início de maio. Esse estudo ele conta com a participação de 122 empresas, né, de vários setores no Rio e São Paulo, e entrevistou, como uma maioria, presidentes, vice-presidentes, diretores, pessoas que tomam decisão sobre a implementação do home office, né? Então, por aqui a gente pode perceber que 40%, né, das empresas elas não trabalhavam com a modalidade antes da crise, né? E esses 40% vão adotar de forma definitiva. 45% desses entrevistados vão reduzir o espaço físico pós-crise, sendo que uma parte, né, que são 30%, vai fazer devido à experiência de sucesso. Uma menor parte de 15% devido aos efeitos, né, econômicos gerados por essa pandemia. Tá? Vocês querem fazer algum comentário? A gente pode avançar para o próximo. Esses 15% que você colocou aí, Carlos, lá embaixo, farão Sim. isso mais por motivos econômicos, né? Quer dizer, diminuição da receita, diminuição de vendas, né? Vão ter que reduzir custos. Isso é uma forma de manter o fluxo de caixa, é isso mesmo? Sim. E é uma questão também, né, que quando você está com faturamento, a maioria das empresas estão com faturamento bem menor, né? Então, pelo menos, esse efeito pós-pandemia vai ser de reduzir custo ao máximo, né? Para as empresas poderem sobreviver e manter os empregos e por aí vai, né? Tá bom. Felipe, vamos para o próximo slide aí, Felipe? Agora é o pós, é o de day after, não é isso? Day after? Isso. Esse estudo também é bem interessante, né? Essa imagem de fundo aí que vocês estão vendo, tipo uma marca d'água, né? É um novo conceito, né? Esse processo de mudança surge um novo conceito chamado Six Feet, né? Que é um novo ambiente de trabalho. Também a pesquisa da Cushman e Wakefield, ela está acompanhando cerca de 10 mil empresas lá na China, que tem o processo já de reabertura dos negócios depois da pandemia. Eles estão analisando vários modelos de retomada desses negócios, né? Isso está gerando um manual de boas práticas aqui para o Brasil, né? Para a gente tentar adotar ou poder seguir o que for melhor para a gente. Então, nesse contexto, o modelo Six Feet, na verdade, ele é uma medida, né, de 1,8 metros, é o distanciamento sugerido, né, entre as pessoas no novo local de trabalho, né? Então, o conceito Six Feet. Então, na prática, é a distância entre os funcionários, e esse modelo vai exigir muito mais espaço físico, né? Então, significa que, no caso das empresas que não vão aderir ao home office, vai ser necessário um aumento do escritório para acomodar a mesma quantidade de pessoas, né? Uma nova divisão de espaço. Então, as empresas vão ter que analisar isso, né? A gente não tem
como frear o que está acontecendo no mundo, a gente vai ter que se adaptar e vai ser bem desafiador. Então, algumas empresas que têm negócio que precisa da presença física, cada companhia vai ter que lidar com os próprios fatores e os cenários internos, né? Mas isso é um estudo que trouxeram para cá, para o Brasil já, e que está acontecendo lá na China, né, inclusive seguindo as recomendações dos órgãos de saúde lá, tá? Se vocês quiserem... Eu vi, ô Carlos. Desculpa, eu conversei com... Eu tenho uma filha gêmea, mora em Barcelona já há muitos anos, e ela ontem estava me falando que na empresa dela em Barcelona, ela já faz há muitos anos, ela foi admitida, inclusive, há anos atrás, por videoconferência, a captação do currículo dela foi via LinkedIn, quer dizer, tudo automático, então já está na cultura da empresa. Mas ontem ela me deu uma informação nova, diz que lá em Barcelona, na Espanha, as empresas estão dizendo que possivelmente só vão trabalhar presencialmente em alguns prédios só a partir de janeiro de 2021. Então, esse período que parece ser, que nem a gente fala em instalação, né, o provisório definitivo, né? Quando a gente faz uma gambiarra no cliente, não, depois eu volto aí para fazer o definitivo. A gente chama de provisório definitivo, né? Você depois esquece. Rapaz, eu acho que, como ninguém tem bola de cristal, ninguém é pós-doutorado em tudo, né? Tem gente que pensa que tem 30 pós-doutorado e dá pitaco em tudo, mas tem os profissionais que estudam, pesquisam e sabem as coisas. Então, o Carlos, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: a demanda por videoconferência mais profissional, com análise de projeto, análise de situação, plano de manutenção, né, plano de manutenção anual, várias coisas que não se pensa, porque agora você não vai poder cair nem a internet da sua empresa, nem vai poder cair a videoconferência, concorda? Senão os negócios vão impactar. Você acredita que vai ter um crescimento dessa demanda para serviços mais especializados, mais profissionais, que precisem de projeto, de análise, de manutenção preventiva, corretiva, ou você acredita que não vai pesar muito? Não, eu acredito sim que isso vai aumentar a demanda por soluções mais profissionais, né? Porque ainda mais quando você está afastado, né, do teu colaborador, você precisa facilitar o acesso entre você e ele, você precisa ter uma qualidade de vídeo melhor, ter um contato olho no olho com ele, para você perceber melhor as reações do teu colaborador. Isso vai se expandir também para o tratamento com os teus clientes, com os teus fornecedores. Então, assim, a gente acredita fortemente que o mercado, que antes era um mercado só de webcam ou câmera embutida em laptop, por exemplo, vai ser um mercado que vai expandir o profissionalismo dentro do home office. Então, você vai ter investimento em equipamentos, não tão forte como era em salas de reuniões, mas equipamentos profissionais para o home office, né? Então, isso sim, a gente acredita que vai aumentar não só o hardware, como também as aplicações mais voltadas para o corporativo, né? Então, mesmo você estando em casa, ao invés de você usar uma ferramenta que não te dá uma boa qualidade, porque ela é gratuita, as empresas vão investir em ferramentas que vão te dar uma qualidade profissional, uma qualidade de reunião de negócios, né? Posso pedir aí o professor Edio para ler os comentários, esses 3 comentários? Um é muito importante, todos os 3 são importantes, as pessoas são muito importantes, que já ocuparam cargos muito importantes de presidência de empresa e de governo aí. Queria que você lesse, por favor, professor Edio, os comentários do magnânimo e excelente profissional Roberto Arouso Cardoso, que já foi presidente da AB Telecom, da associação, do professor Jovino, lá da universidade lá de Brasília, né? Agora me fugiu o nome da universidade que ele dá aula, o do Roberto Arouso, e da Tânia Maria Nascimento, que é uma excelente profissional que trabalhou no Exército anos da vida dela, uma profissional maravilhosa, e além de tudo é minha irmã. Se você puder ler esses 3 comentários, eu te agradeço. O Roberto Arouso, grande Roberto Arouso, um abraço.
ele fala a questão da Câmara toda. Os senadores já estão trabalhando em home office e para os deputados também trabalharem em home office, que com isso poderia acabar com essa história de apartamento funcional, enfim. O meu imposto agradece. O meu imposto agradece. Eles trabalhariam de casa. Né? Então, é ótima, a ideia é ótima. Eu acho difícil. E do professor Jovino. Do pessoal largar a mamata. O Jovino está falando do FUST, como a gente falou do FUST. Ele fala, né? O FUST associado ao ressarcimento dos bens reversíveis do STFC via obrigações de cobertura 5G. É verdade. Isso aí é verdade, porque esses bens reversíveis, isso ainda não está definido, está uma pendenga danado, né? Que é o PLC 079, que isso aí ainda não teve um final feliz, por causa desse bem reversível, ninguém sabe como valorar isso, está meio complicado. Se conseguir fazer isso, professor Jovino, um grande abraço para você e para a turma aí de Brasília. O professor Jovino trabalhou na Telebrás, eu conheci ele há mais de 30 anos atrás, na Telebrasília, trabalhou no Ministério das Comunicações, trabalhou no projeto satélite SGDC da Telebrás, é um profissional de mão cheia. E da Tânia aí, da minha irmã, senão ela me bate. Ela pergunta da escola, se as escolas como que vão se adequar, não é? Eu acho que as respostas são parecidas. Aí o Carlos vai falar sobre como é que está passando esse êxodo para home office, mas no final das contas as soluções para as escolas eu acho que são parecidas. É mais uma questão de metodologia do que os equipamentos são os mesmos. Né? O problema de ter um equipamento bom, ter uma infraestrutura de internet boa, vai ser tanto para home office, como para as escolas, como para os deputados e senadores. Né? Aí é uma questão de como fazer para adequar a metodologia de trabalho, de ensino, né, a essas novas ferramentas. Então vamos lá, no slide 9, você quer dizer? Começa a falar. Né? O que eu gostaria de dizer é que, na verdade, por exemplo, a gente já tinha muitas universidades já trabalhando com EAD, né? E em algumas matérias, e cada vez que passava os períodos letivos, entravam mais e mais matérias virando EAD, não tendo presencial. As escolas é que estavam ainda no modelo tradicional por conforto. E hoje, com a pandemia, elas se viram obrigadas a partir para o EAD. E eu acho que vão acabar tomando gosto e vão acabar melhorando as metodologias para poder expandir esse leque de atendimento virtual aos alunos, né? Até como complemento de estudos, né? Não só aquela aula ali presencial do dia a dia, mas para poder ter complementos de estudos que o aluno possa fazer de casa. Né? Emerson, eu sempre trabalhei dando aula à distância há mais de 15 anos e sempre nós encontramos um problema na parte de aferição da qualidade das provas, ou seja, como evitar o hacker mais conhecido como colar. E esse sempre foi um problema do virtual, porque em sala de aula, não estou dizendo que não tem solução, claro que tem, eu estou dizendo que a cola do coleguinha fazia a prova, do outro fazia a prova, o outro está agachado aqui debaixo da minha mesa me dando cola. Então, todo esse aparato, você, por exemplo, tem hoje empresas como o Zé Moleza, que é do filho de um amigo meu, Zé Moleza, lá de Brasília, que é um site que desenvolve para você tese de doutorado. Sim. Você paga... É por isso que eu acho que talvez o futuro vá dizer isso, mas a gente percebe muitas escolas com outro tipo de metodologia que já existe, inclusive no Brasil, mas os americanos estão mais avançados nisso, que é fugir do tradicional de aplicar prova. Tem escolas que não têm mais essa filosofia do aluno fazer uma prova. Ele tem a participação da aula, ele tem o conhecimento que ele vai adquirindo entre o grupo, e dali eles vão mostrando a capacidade dele do conhecimento que ele adquiriu. Não numa prova, sentar ali, fazer aquela prova e dar uma nota, aferir o aluno. Quer dizer, isso já existe alguns métodos que estão, acho que, começando a cada vez mais a aparecer, que talvez, quem sabe, possa ser o futuro.
fugir da questão de, como você está falando, fugir da... Eu sou desse método aí, mas isso desenvolve de acordo com o avanço de uma nação. Nós aqui no Brasil, eu já te digo hoje, o brasileiro, se não inventou o trambique, ele aperfeiçoou. Então, eu te digo, um país igual o Japão, eu estudei no Japão, o Japão me ensinou uma coisa há vários anos, nem vou dizer quantos anos atrás. Ele me ensinou, prova aqui, não é para provar para o professor, é o aluno que tem a consciência. Naquele tempo já se usava máscara no Japão, tá? Isso há mais de 35 anos atrás, a criancinha usava, ou seja, é um trabalho de consciência, diz, a prova é para você, criança, provar para si mesmo que está evoluindo. Agora vai colocar isso na cabeça nós aqui do Brasil. É difícil. Então é um trabalho de evolução da espécie. Tá? Vamos para o próximo slide, por favor, Felipe? Slide 9, vamos ver as ferramentas todas aí que a Quadcom pode fornecer para a gente fazer isso tudo funcionar. Parte dela. Então, pessoal, houve literalmente um êxodo, né, para o home office. Né? Então, isso alavancou extremamente a venda de webcams, né, o ponto de esgotamento delas, como a gente comentou agora. E também subiu muito o conceito da adoção dos dispositivos USB de videoconferência, mas com qualidade profissional. Né? Então, aqui nós temos dois exemplos interessantes. Né, são fabricantes diferentes. Do lado esquerdo é um dispositivo USB, ou seja, liga ele numa porta USB de um laptop, o laptop numa TV, se você quiser aumentar a tela. Pronto, ele está instalado. Ele é todo em um. Ele é todo em um. Ele tem os alto-falantes, os microfones e a câmera embutido nele. Tá? Então é muito fácil de usar, muito fácil de instalar, muito fácil de usar. Ele já é para um home office, que você pode ter um espaço um pouco maior, ele é a melhor aplicação. Do lado direito, você tem um outro estilo, né, de equipamento de videoconferência, tudo em um. Né? É um equipamentozinho tipo uma torre, tem a foto aí dessa mulher aí segurando o equipamento, né, super portátil, mas que também vai elevar o teu nível de experiência no home office. Então, esse êxodo causou um boom também, como a gente comentou anteriormente, para aperfeiçoar o home office. Vocês querem comentar alguma coisa ou vamos para o próximo slide? Sim, eu quero só dizer que, então, tem aquela classificação que nós falamos, né, Carlos, de low-end, equipamentos baratinhos, até de camelô, medium-end e high-end, né? Porque o diretor que vai fazer uma reunião de casa, ele prepara a sala, porque ele vai conversar com acionistas, vai conversar com autoridades, vai conversar com o board, então ele tem aí o mercado para high-end também, né? Se você uma empresa fizer uma solução amadora para o home office, ela está prejudicando a ela mesma. Né? Verdade. Vamos para o próximo slide, Felipe? Por favor. Bom, aqui é uma continuação do slide anterior, só que aí nós estamos trocando um pouco, ao invés de falar de hardware, soluções de hardware, nós vamos partir para soluções de software, né? Então, esse êxodo fez as empresas migrarem da forma presencial, essa foto da esquerda, né? Um ambiente de reunião, né? Bem informal, bem feito, né? Para esse modelo virtual da foto da direita, né? Alavancando o uso das chamadas plataformas de videoconferência ou salas virtuais. Então, tem dezenas, centenas de soluções desse tipo, e nós vamos ter foco em 3 delas aqui, que são muito interessantes para o mercado corporativo, que é a Zoom, o Microsoft Teams e o RP1 Cloud. Próximo slide, por favor. Então, começando pela Zoom, que está bem conhecida aí, né?
foi uma plataforma que teve um boom gigantesco, né, devido à pandemia. Ela já estava crescendo absurdamente antes, e depois da pandemia foi uma coisa extrema, né, um crescimento extremo. Temos algumas soluções aqui interessantes dela, são as reuniões de 100, 300 até 500 participantes, tá? E essas reuniões Zooms, ela é a chamada videoconferência, né? Ou seja, 100, 300 ou 500 participantes que podem interagir um com o outro, né? Em tempo real, em ambas as direções. Ou seja, você tem 500 pessoas numa reunião, mas se uma quiser interromper e falar, ela vai poder. Isso é a videoconferência, tá? Existem outras modalidades, por exemplo, tipo webinários, né? Você tem aí para 1000 pessoas ou mais, onde você tem uma ou um pequeno grupo só falando, e você tem centenas ou milhares apenas participando. Então, isso é uma outra ferramenta da Zoom. Um terceiro segmento bem interessante, aí com foco, né, presencial, para os ambientes corporativos, é a integração dessa plataforma Zoom com as salas. Então, na foto da direita, a gente tem ali os monitores, a câmera, um tablet, né, onde você consegue deixar o controle super fácil, de forma nativa para o usuário. O usuário chega na tela, ele já está com a chamada dele pronta no tablet, ele só aceita. E ele tem a mesma experiência que ele teria usando o aplicativo da Zoom. Então, é uma integração que nós fazemos também para melhorar essa experiência do usuário utilizando a Zoom. Tá? Um comentário, alguma pergunta? Ou podemos passar para o outro? Sim, é rapidinho, só explicar do grau de dificuldade, né? Só você falar 10, 20 segundos, do grau de dificuldade, coordenação e sincronização e organizar um webinário com mais de 500 pessoas, que tem aí, já teve, anunciando hoje, eu vi na internet do GoToMeeting, para 1000, e para 3000 também. Eu queria que a experiência de vocês dois passasse sobre a dificuldade do moderador e da dificuldade de organizar isso, que parece fácil, mas não é. Não é nada fácil, né? Claro. Em termos de moderação, né? Em termos de aplicação, usabilidade, hoje é super fácil, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Sim. Então, nós somos um grupo de 4 pessoas interagindo e tem centenas ou milhares de pessoas nos assistindo, obviamente, né? Dependendo da tua estatística, né, de webinários que você faz, você também precisa ter um número, né, de pessoas te apoiando, né, para poder responder a questionamentos, né, dar suporte às pessoas. Então, você tem uma equipe também por trás disso, né? Como o Tech Friday tem, né? O Edio ali faz o papel de 10 ao mesmo tempo, o Felipe faz o papel de uns 20 e vamos que vamos. Obrigado. Tem pergunta aí, professor Edio? Tem uma pergunta do Botino que tem a ver com essa questão da gente fazer tudo online, tudo através de home office, a questão do Enem. Como é que uma parte da população vai conseguir fazer um Enem online se talvez nem a notícia eles consigam ter conhecimento, né? Mas, na minha opinião, eu vou dar a minha opinião, vocês falem. Na minha opinião, o problema disso é um problema, com certeza. Isso teria que ser resolvido através de programas governamentais. A questão do Enem é bem complicada, porque ali é o que o Cristóvão comentou também, né? A gente, a cabeça do brasileiro precisa dar uma mudada, né? O colégio do meu filho, por exemplo, eu acho que eu cheguei a comentar aqui, ele já tem provas online, onde eles pedem a participação dos pais, né, para monitorar os filhos, e se a prova não for com consulta, ele não faça a consulta, né? Porque o tempo eles têm como controlar, eles vão botar a prova, vai começar tal hora, vai terminar tal hora, acabou, respondeu, faltou. Então isso é uma coisa fácil de se resolver.
No Enem é uma situação complicada, né? Porque não é o ano ali que nós estamos falando. A gente está falando de você tirar a vaga do outro, né? De forma desleal. Então, eu acho que isso é um desafio absurdo para o governo. Você dá cola pro Arthur? Eu, coitado dele, se ele estiver me assistindo aí, ele pode responder para você aí. Porque se depender de mim, ele vai ter que estudar bastante. E ele sabe Viu, disso. Arthur? Ele tem Viu, 12 Arthur? anos, mas tem maturidade já para saber que o pai dele não vai deixar ele colar aqui dentro de casa. Professor Ed, você dá cola lá pro Bernardo? Não, me lembrei foi de uma outra coisa parecida, né? Semelhante. Não dou, não. Não dou cola, não. De jeito nenhum. Que a minha irmã, eu sempre estudei inglês, sempre gostei muito de inglês. E aí a minha irmã, quando estava estudando, o que significa isso assim, assim em inglês? Eu falei, ué, procura aí no dicionário. Ah, não sabe não? Eu falei, se você quiser eu escrevo aqui e você procura no dicionário. Ah, então por que tu não fala? Eu falei, porque quando você vai lá e procura no dicionário, depois você não esquece mais. Né? E não é toda verdade. hora, quando você tiver ter que falar inglês lá e você não tiver comigo do lado, como é que você vai fazer? Então, a pessoa tem que aprender, né? Senão depois quem vai passar dificuldade é ela. Vamos para o próximo slide, doutor Felipe, diretor de produção aí da Priority Conteúdos. Doutor Felipe Mota. Bom, mudando um pouco de plataforma aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o Microsoft Teams, né? Microsoft Teams ele tem uma outra característica, né, um pouco diferente aí da Zoom, é uma plataforma super estável, super interessante, está sendo muito utilizada nas escolas, né, no mercado corporativo, né, principalmente no mercado corporativo, mas as escolas também estão adotando muito. Por quê? Você tem a parte de atividade, de chat, de equipes, calendário, agenda integrada, a parte de arquivos que você salva bonitinho em diretórios. E uma coisa interessante, ele te permite, dentro da parte da aba de equipes do Microsoft Teams, você criar canais. Então, se é um meio corporativo, você vai criar ali um exemplo, marketing, vendas, assistência técnica. Os canais eles se transformam áreas daqueles departamentos e você coloca os membros para atuar ali, né? Cada um no seu departamento. Nas escolas, esses canais viraram o quê? As matérias, né? As disciplinas. Então, eles criam grupos, turma do 8º ano, turma do 9º ano. Aí dentro dessas turmas você tem os canais ali separados das matérias. Matemática, português, geografia, história, né? E cada professor vai criando e conversando sobre a sua disciplina. Então, é uma plataforma muito boa de se trabalhar, bem flexível, né? E essa plataforma, ela, hoje, no caso das empresas, como que ela vai se comunicar, por exemplo, com aquela sala bonita ali, né? De reunião, né? A sala presencial. Né? Como que as empresas vão poder migrar e ainda continuar usando a parte física das empresas. Pode avançar um slide, por favor? Então, existe a integração do mundo Teams, né, com as soluções de videoconferência profissionais. Né? Então, no caso das empresas, a gente consegue fazer esse mundo do Microsoft Teams, que está no desktop, no tablet, no smartphone, conversar de forma natural com quem está em um ambiente corporativo. Então, nós conseguimos fazer essa integração e fazer a experiência de quem está na sala não ser alterada e a experiência de quem está usando o Microsoft Teams não ser alterada. Tá? É uma solução simples, que não vai causar nenhum transtorno para o usuário de nenhum dos lados. Então, é uma ferramenta super completa. Tá? Alguma pergunta ou podemos passar para o próximo? Pode passar para o próximo, que eu vou juntar as perguntas no próximo slide. Bom, a terceira solução bem interessante aqui é o RP1 Cloud, né?
esse aqui é uma solução mais voltada ao corporativo, onde essa plataforma ela integra as pessoas de qualquer dispositivo, seja desktop, laptop, tablet, smartphone, com os equipamentos profissionais, sejam em home office ou as salas de reunião presencial, ainda conecta na mesma reunião quem tiver por áudio num celular ou até de um ramal fixo. Então você unifica todas as pessoas em todos os tipos de dispositivos na tua reunião. É uma interface fácil de gerenciar e isso dá muita facilidade na operação do dia a dia das empresas. Tá? Então essa é a nossa terceira plataforma aí que a gente queria comentar. Estou à disposição. Carlos, a pergunta é pergunta e ao mesmo tempo só uma observação. Se você tiver participantes, como a gente tem hoje, né? Tem alguns navios aí da frota do MSC, vários Royal Caribbean, que é atendido aí por satélite de média órbita, atendido internet banda larga, aviões. Então, eu só quero enfatizar que os participantes das reuniões hoje, eles não necessariamente estão em pontos fixos, eles podem estar em aviões, podem estar em trânsito em aeroportos, em portos, podem estar em plataformas de petróleo, pode estar em qualquer lugar. Se a nuvem tiver um acesso razoável à internet com a banda mínima, esses participantes são integrados na reunião, em pleno voo, em pleno navio, só para ressaltar aí, puxando sardinha para a nossa brasa de satélites, tá? É isso aí tá muito bem colocado. Você tendo um mínimo de banda aí de conexão com a internet, você no teu smartphone, hoje você se comunica por vídeo de qualquer lugar, né? Então a gente conecta as pessoas de qualquer lugar, qualquer momento, de qualquer dispositivo. Esse é o recado, é o foco. É o famoso AAA, né? Tem Anytime, triplo, anywhere, tem o anyhow. quad também, que é o quadcom, né? Tem só o triplo e o quad, né? Do quadcom, né? Carlos, esse aí foi o último slide? Sim. Bom, então vamos para um bate-papo aí que nós temos aí, o Felipe vai permitir que nós vamos até umas 7h40, né, Felipe? 7h40. Então agora vamos lá para a bola de cristal, que o Edio vai explicar para você essa nossa parte aqui que nós criamos, eu e ele, chamada bola de cristal. Edio, dá uma palhinha aí para ele o que é bola de cristal. Isso, a gente fala o que vai acontecer, hein? Principalmente agora que a gente teve essa crise toda, o que vai acontecer, né? Para a questão de infraestrutura de rede, a gente tem o 5G para acontecer, né? A gente não sabe quando também. Wi-Fi 6E, que é além do 6, Isso. ele estende para 6 GB. Então, o Wi-Fi 6, agora já saiu a especificação final do Wi-Fi 6E, porque já tinha do 6, Wi-Fi Alliance divulgou do 6E e vai usar banda de 6 GB. Então, tem várias tecnologias em paralelo, com uso de inteligência artificial, com uso de virtualização, com uso de nuvem e novos níveis de nuvem, o data center tradicional caindo, data center com computação na borda, ou seja, tem aí umas 40 novas tecnologias rondando isso tudo. Então, a bola de cristal, eu quero escutar de vocês dois, o professor Edio, o que vocês esperam, vamos dizer, no horizonte 2021, 22, dezembro de 2023. Não tem obrigação de acertar, não, é bola de cristal, vamos nessa? E aí, quem quer começar? Você, Emerson? O Emerson é bom nisso, porque ele mora lá perto do céu. Eu não costumo me dar questão de bola de cristal, não. Não, eu vou dar uma palhinha no que eu acho, e aí o Emerson complementa aí. Eu acho assim, o mundo pós-pandemia, por essa questão do faturamento das empresas terem despencado, né? E essa questão de quarentena, lockdown e tudo, né? Vai haver uma questão de redução de custo como nunca houve antes, né? E isso parte até também com base naquele estudo ali do Six Feet, né? Que nós comentamos.
empresas que precisam da parte presencial vão ter que expandir os espaços. Hoje, aqui no Brasil, a gente percebe que existem ambientes, né, que não tem mais as paredes, né? São aqueles ambientes onde você tem dezenas de colaboradores, né, separados em um pequeno espaço. Aquilo no mundo pós-pandemia vai ter que ser redimensionado. Então, as empresas vão gastar com mais espaço. Então, a tendência no início, eu acho que vai ser uma migração muito forte, sim, de manter o home office, de migrar para o home office quem voltar a operar que esteja parado. E aí a questão dos espaços físicos. Ou as empresas vão manter o que já tem porque precisam aumentar o espaçamento entre as pessoas, ou, se elas não quiserem operar de home office, elas vão ter que arcar com mais custo físico de espaço, né? E outras empresas que migrarem totalmente para home office vão acabar cedendo espaços também para essas que vão precisar expandir para acomodar os funcionários da forma adequada. Agora, para 2023, até 2023, eu digo assim, a partir de um ano pós-pandemia até o final de 2023, eu, sinceramente, acredito que as empresas, a maioria delas, vão voltar a operar da antiga maneira, ou seja, não de home office. Por que eu acho isso? Porque hoje, para muitas dessas pessoas que estão de home office, é uma novidade, né? E por estar próximo à família, elas estão trabalhando, de repente, até com mais motivação, porque não precisa se deslocar, perder tempo no trânsito, aquilo que o Emerson comentou, e se pega já altas horas trabalhando. Mas o problema das pessoas é a rotina. Então, se as pessoas não souberem lidar com a rotina e terem maturidade para trabalhar de home office, muito em breve as empresas vão perceber que talvez estejam lá na frente perdendo produtividade por causa de rotina e falta de disciplina dos colaboradores, obrigando as empresas a voltarem para o modelo tradicional. Então, um ano após pandemia é uma coisa. Até final de 2023, eu acredito que a maioria ainda seja o modelo antigo. Volte para o modelo antigo. Deixa eu só dar uma palhinha. Se o 5G for implantado, eu vou dar um bit para vocês. A especificação mínima do 5G para o usuário, mínima, é 100 megabits. Isso é mínimo, não é média, não. É mínimo, senão não entra no 5G, tá? Podendo dar pico de mais de 1 gigabit. Então, 2023, se já estiver implantado no Brasil, pelo menos 5G aí em umas, 50, 100 cidades, essa informação do 5G, dependendo a que preço, vai mudar muita coisa, porque você vai ter uma caixinha de 5G fixa em casa para competir com a net. Tá? Então, por exemplo, o Emerson, que mora no local de dificílimo acesso, ele bota uma caixinha fixa de 5G. Tá? Emerson, 1 minuto que nós estamos em cima da hora, Felipe daqui a pouco derruba. Eu também acho isso, que até 2023 muita coisa ainda vai ter que ser pensada, vão depender de acontecimentos que estão para sair, para a gente de fato ver como é que vai ser o comportamento das empresas, né? Se elas vão partir para o novo modelo ou se vão tentar fazer um meio a meio aí. Eu não acho que vai ser nem de um todo, nem de um mínimo. Vai ficar no meio do caminho, vão se adaptar. Que até abandonar, não vai poder abandonar, porque muita coisa vai ter que ter, não vai poder sofrer solução de continuidade, devolvendo os equipamentos de videoconferência da Quadcom, que o Carlos não vai gostar. Professor Edio, arremata aí a bola de cristal aí, já com 5G implantado em 2023, por favor. Eu vou ficar aí mais ou menos com o Emerson. Eu não acho que todo mundo vai voltar ao modelo normal. Eu acho também que por conta de uma pandemia vai se acabar com essa história de existir um centro da cidade. Eu acho que muita gente que queira ir para o presencial vai tentar fazer, digamos, escritórios satélites, onde as pessoas possam ir, né? Estou falando isso mais para o futuro. No primeiro ano eu estou 100% fechado ali com o Carlos, de que por conta do prejuízo, né, que houve
por conta de fechamentos todo mundo vai querer otimizar custos, então vai todo mundo apertar o cinto, não é? No primeiro ano. E depois eu acho que a gente vai ver esse tipo de coisa, vai reduzir essa questão de existir muita gente se aglomerando, né, em um determinado local. Então, espalhar um pouquinho mais isso, e obviamente, por questões até legais, provavelmente isso vai ser uma coisa legal a partir de agora, os escritórios terem mais espaço entre as pessoas. Nós não temos mais tempo, antes de passar para as despedidas aí dos nossos ilustres convidados do professor Edio, eu quero agradecer aqui várias entidades, agradecer aí o professor Benedito Medeiros, lá da UNB, lá de Brasília, grande companheiro da época de Correios, né? Agradecer aí a Associação Brasileira de Telecomunicações, a AB Telecom, agradecer a SSPI Brasil, agradecer ao Grupo Parabólicas e Satélites, que é muito bem administrado lá pelo pessoal do Nordeste, Recife, Caruaru, ao Grupo SAT Entusiastas, a todas as empresas que têm nos apoiado, agradecer especialmente a você, que ficou conosco até essa hora, e passo a palavra para os entrevistados para as suas despedidas. Novamente eu agradeço pela oportunidade de participar aqui do Tech Friday, com dois grandes mestres aí, né? É uma oportunidade bem interessante, porque veio num momento onde a gente já tinha alguns estudos, né, para mostrar de fontes extremamente confiáveis, e assim, eu acho que atualmente o trabalho home office é um desafio, vai continuar sendo, mas a produtividade está crescendo muito de quem está em home office. E para aquelas empresas que ainda estão paradas, a dica é: comecem a migrar para o home office para voltar a operar, já estarem preparadas para o fim da quarentena. Não fiquem paradas. Emerson, suas despedidas, por favor. Agradeço aí a oportunidade também de estar aqui mostrando um pouco do nosso dia a dia, das coisas que a gente acaba trazendo para todo mundo. Foi um grande prazer de estar aqui com vocês nesse evento e espero participar em outras oportunidades. Obrigado. Professor Edio, suas despedidas, que eu vou depois fechar. Ok. Obrigado a todos, obrigado, Carlos, obrigado, Emerson. Acho que foi muito bom a gente ver essa questão toda. Gostaria de, mais uma vez, parabenizar as famílias nesse momento difícil, que hoje é o Dia Internacional da Família, e lembrar, mais uma vez, que ontem foi o aniversário do nosso grande mestre Cristóvão, completando aí suas 48 primaveras. Obrigado a todos e uma boa noite. Se for em binário, eu concordo. Se for em binário, hexadecimal. Eu quero agradecer a minha família, minhas irmãs, meus irmãos, agradecer a você, Emerson, agradecer, Carlos Bittencourt, você, pessoa seríssima, um profissional que eu tenho o máximo de respeito e muita admiração pelo seu trabalho, pela sua seriedade. Estou energizando para a querida mãezinha, saiba disso, a cada momento que eu posso, eu faço a minha oração. Agradecer especialmente o professor Edio, que trabalha muito, muito, muito para isso aí. Sem ele, isso aqui não ia sair assim redondinho, nem de brincadeira. Agradecer ao Felipe, que trabalha, nosso diretor, que trabalha lá, trabalha que nem um louco lá, fazendo o papel de uns 8 operadores. Agradecer ao André Baltazar, da nossa burguesia lá dos Estados Unidos. Agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado por ter ficado até essa hora, e tem surpresa para sexta-feira aí, excelente. Depois nós vamos contar, professor Edio. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Emerson, obrigado, professor Edio, às suas famílias, e tudo de bom para todos vocês. Até sexta, muito obrigado. Valeu. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante